Gente, eu tô tentando mandar esse vídeo, mas os cachorros não deixam, mas eu vou fazer assim mesmo. Então, se eles latirem, releve, tá bom? Eu sei que eu andei meio sumida aqui do YouTube, mas eu voltei a estudar, tô na minha segunda graduação, e quando a gente tá estudando, é muito trabalho para fazer, é muito livro para ler, então eu meio que precisei me readaptar novamente, porque são anos já que eu, né, não estudava mais. Eu achei isso muito importante para mim, né, tanto para o nível psicológico, para, né, para a saúde mental é muito boa, e também é algo que, a realização de um pequeno sonho meu, tá? Por isso que eu dei um tempinho aqui da internet, mas voltamos. Então é o seguinte, nós estamos vendo aqui na internet, de uns tempos para cá, o quê? Uma série de absurdos que a gente já coloca no nível da aberração. E quando a pessoa ela é cobrada pelo cargo que ela exerce, não é à toa. Não é à toa. Então a pessoa não tem que ficar zangada por conta disso. Entende? E dizer que todas as mulheres que deram conselho, isso eu tô falando do Flávio Amaral, tá? Pegasse o conselho e enfiasse no caneco. A priori, quando você tá ali no meio, você acha tudo muito engraçado, e as pessoas ficam igual foquinha, né? Batendo palma, batendo palma, batendo palma. Mas quando você percebe que as coisas passam do limite, e a pessoa não tem problema nenhum de esconder que ia voltar 2 vezes pior. Quer dizer, não basta você ser pior, você tem que ser 2 vezes pior. Então, quer dizer, a gente passa a fazer o quê? Lava as mãos, tira a poeira do pé e sai de cena. Não é? Eu me arrependo de ter dado conselho? Não, eu achei que eu estava fazendo o que era certo. Porém, foi uma certa ingenuidade minha. Hoje em dia, eu já não sou tão ingênua assim, tão bobinha assim. Sabe? Porque é necessário que antes de querer ajudar, a gente entenda o contexto daquela... Por que aquela pessoa está fazendo isso? Certo? Por quê? Né? Por quê? Qual é a história de vida dela? Ok? E isso na época eu não levei em conta. Eu acho ele uma pessoa que é muito comunicativa. Eu acho ele uma pessoa que, se ele quer ser divertido pro lado... se fosse pro lado, assim, mais saudável, seria muito legal. Muito legal. Mas, que infelizmente, ele tomou essa medida aí, porque sempre pensou assim. A gente que romantizou a pessoa. A gente não tem que romantizar a pessoa, a gente tem que aceitar. Não aceitar no nível de andar junto, não. Mas entender que se aquela pessoa quer, a natureza dela é essa, quem tem que mudar Flávia Amaral, quem é? O Espírito Santo. Ok? É o Espírito Santo, se você der lugar. A partir do momento que não tá dando lugar, ó, Deus deixa a própria sorte a pessoa, tá? Nem Deus interfere. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Então, pastora do Vale, se o Flávio tem direito a ter o jurídico, e todos nós temos direito, sim, de nos defendermos na justiça, até quem não tem dinheiro tem a justiça gratuita a seu favor, por que é que a Iva Luz não pode ter o jurídico a favor dela? Um advogado. Me diz aonde está escrito isso. Porque se a gente for espiritualizar tudo que acontece aqui, pronto, não toqueis no ungido do Senhor. A pessoa pronta, faz, acontece, pinta e borda, e você não pode falar nada. Então, a gente não vive mais numa democracia. A gente está vivendo o quê? Uma ditadura. Pequeno ditador. Que você não pode falar nada que confronte, porque eu vou com o jurídico em cima de você. O que a gente não pode? Ofender. Tem as diretrizes aqui do YouTube também. Para quem trabalha com isso, porque eu não trabalho com o YouTube, eu não ganho nada com o YouTube, tá certo? Nada. Então, é uma coisa, é um rasgo na lógica. É um rasgo na lógica. Então, por que essa fala, ela pode se tornar até um tanto quanto perigosa? É o que nós vamos ver aqui, pastora do Vale. Então, eu, tá? Vou respeitar seu ponto de vista. A senhora usou a Bíblia, tá tudo certo, ok? A sua interpretação, e eu vou dar a minha interpretação a respeito disso, tá ok? Até porque a palavra do Senhor é muito clara, né? Ela é muito clara por si própria. Mas nós temos que ver o texto e o contexto para não virar pretexto. Nem para heresias e nem para abusos, né? Abusos permissíveis. Então, eu pego a Bíblia e eu pego aqui um versículo bíblico e isso me dá respaldo para abusar, né? Para abusar.
Então, eu não tô falando nem que um tá certo, nem que o outro tá errado, porque se a Iva tá processando o Flávio, ela também passa a ser observada. O que foi que ela fez, o que foi que ela falou, a balança é para os dois. Para os dois, tanto para a Iva como para o pastor Flávio Amaral. Eu vou chamar pastor Flávio Amaral porque ele é conhecido assim, tá bom? Para quem não conhece. É para os dois, tá? É para os dois. Então, se ele fala qualquer coisinha que alguém vá contra o que ele está dizendo, que ele vai com tudo, eu vou te processar como um meio de amordaçar a boca da pessoa. É o que eu tô falando, eu não sou a favor de calúnia, eu não sou a favor de difamação, eu não tô sendo a favor de coisas que se você não tem prova, você não vai poder dizer, tá ok? Mas a pessoa por si própria já disse, eu vou fazer 2 vezes pior. Ou seja, ele tem a certeza da impunidade. Ele tem a certeza que a justiça é a favor dele. Isso é um pensamento dele. Ele tem direito de pensar o que ele quiser, certo? Aí é ele Deus, ok? E pronto. Apenas o que aconteceu? As pessoas que foram dar conselho, vá tomar lá no... né? Pois é. As pessoas que acreditaram, as pessoas que investiram no ministério, elas foram tratadas assim. Ok? E cada um com seu cada um. Né? Cada um com seu cada um. Mas vamos ver aqui em Marcos 25, 26, diz o seguinte, pastora. Jesus ensina que quando oramos, devemos perdoar quem nos ofendeu. Inclusive, né, tá lá na oração do Pai Nosso. O foco do texto é o coração do discípulo e não em não guardar ódio, mágoa ou qualquer tipo de desejo de vingança, qualquer tipo de violência, ok? Então, Jesus não está dizendo que quem perdoa deve abrir mão de todas as consequências, não é isso. Perdoar tem muito mais a ver conosco do que com a pessoa. E para que haja esse perdão, é necessário que a outra parte se arrependa. E esse arrependimento ele não pode estar vinculado, sabe, a promessas que você fez a terceiros. Dizendo que foi o Espírito Santo que mandou, porque não sabe que não foi. Tá ok? Uma vez feita, acabou. Ali já tinha que ter acabado. Ah, mas fulano continua falando, para que tem Cristo também? Se quem me justifica é Deus, para que eu tenho que estar com tanta justificativa? Então tem muito mais a ver comigo, porque o ódio faz o quê? Com que eu fique doente, com que o meu estado, meu sistema nervoso piore, certo? Tanto físico como psicologicamente e até espiritualmente. Isso traz pra gente algo muito sério no mundo espiritual. Então, da mesma forma, quando Jesus fala perdoar 70 vezes 7, que está lá em Mateus 18, do 21 ao 22, ele ensina que o cristão não deve alimentar um espírito de ressentimento. E isso é uma via de 2 mãos. Se a Iva não pode ter ressentimento contra pastor Flávio Amaral também não pode ter ressentimentos contra a Iva. E recentemente ele disse que odiava ela. Quem é que vai responder por isso? Diante de Deus. Como é que fica? Então, a palavra é clara. A quem muito é dado, muito será cobrado. Quem é o pastor aqui? É ele. Não é? É esse comportamento completamente bizarro que ele tem, que as pessoas classificam como ser sincero. Isso não é ser sincero. Né? Isso não é ser sincero. Porque uma pessoa ela pode ser sincera sem apelar. Né? Isso não é ser sincero. E as pessoas batem palma, eu também batia palma, eu não vou me isentar dos meus erros. Eu achava graça na Aracida Top Term. Entende isso? Até o Espírito Santo me catar. Não foi marido. Eu, como é que ele chama mesmo? Marcos Araújo, eu não saio da treta por causa de marido. Por favor. Eu sou uma pessoa com opiniões próprias, né? Eu respeito o espaço dele, ele respeita o meu espaço. Tem nada a ver com marido não, viu? Foi o Espírito Santo. Se você quiser chamar o Espírito Santo de meu marido, tá bom. Né? Então, o que acontece? Então, eu tenho que assumir meus erros, tá? Eu tenho que assumir meus erros. E aí, eu me afastei, pra mim foi muito bom. Só que assim,
A internet está aí, a gente assiste, a gente vê, sabe? Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar viciado, porque é um negócio viciante. As pessoas sabem que isso é viciante. As pessoas sabem que isso dá visualização. As pessoas sabem do hype do momento. Todo mundo sabe, ninguém é criancinha aqui. Parou. Ele mesmo disse, se eu cantar o hino da harpa e ficar pregando, não fica um aqui. Mas o que interessa? É o que Deus acha ou o que as pessoas acham? Né? É complicado, o Brasil é muito complicado. Mas eu não tô aqui para meter a lenha em seu ninguém, não. Sabe por quê? Porque o que tinha que ser dito, eu acho que já foi dito diversas e diversas vezes. Mas é o que eu quero pontuar. A Eva errou em muitos aspectos também. Eu não vou pôr tapete vermelho para ninguém aqui, não. Tá? Mas houve uma tentativa e hoje tá aí. Ele tá falando, pra que, gente, falar dos dentes dela? Pra quê? É sempre, quando é mulher, é sempre atacando o visual para fazer a pessoa se sentir. Quando é o homem, é a sua honra, né? O homem, ele é atingido na honra. Quando fala da mulher, quando fala da família, isso é a honra do homem. Quando é mulher, o que faz? Bora atingir o aspecto dela. É o cabelo, é o jeito que ela fala, se a voz é fina, se a voz é grossa. Vocês acham que eu não sabia, né? Tá bom. E tá tudo certo. Tudo certo. Tem erro dos dois lados, entende? Tem erro dos dois lados. Agora, o que eu posso dizer para vocês, tá? O próprio Jesus estabeleceu limite em diversas vezes, tá? Ele confrontou o que? Os fariseus, os doutores da lei, os líderes religiosos, porque esse é o foco de Deus, ok? Você tem um cargo, você é pastor, mas agora eu sou pastor, agora eu sou sei lá o quê, né? Mas não é assim, não é assim. E aí, a falta de sabedoria precede o quê? A queda. Onde a tolice impera, é isso que acontece. Não tem ninguém contra. A própria pessoa que, entendeu? Que faz o papel dela. Porque às vezes eu me pergunto, eu acho que a pessoa ela tem essa necessidade, sabe? De estar movimentando. Precisa. Né? Então não é as pessoas que querem pegar carona no nome dele, é que ele que quer levar o nome dele bem ou mal, mas eu tô aqui no hype. Isso me lembra muito André Surak, fazendo os maiores absurdos, a igreja de não sei o que lá, porque não sei o que, sempre movimentando para não cair no ostracismo. Mas vamos voltar aqui para Jesus, tá? Então ele foi confrontar com firmeza. Se Jesus não calou, por que a gente tem que calar para ficar bom, Foquinha? Para aquela pessoa não mexer com a gente, para aquela pessoa não xingar a gente, para a gente não... Sabe? Então, quando ele foi agredido, ele não disse, tá tudo bem, eu te perdoo, tá? Deixa pra lá. Deus não falou isso. Quando ele foi agredido, ele falou, se falei mal, prova o mal. Mas se falei bem, por que me feres? Tá lá em João 18, 23. Ou seja, ele questionou a injustiça. Deus questiona a injustiça. Deus não tá lá carimbando a injustiça. Não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que você vence? Com a justiça. A maior de todas as justiças é a justiça divina, é a justiça de Deus. E ele instituiu advogados aqui na terra para representar as pessoas também. Quando ele está dizendo aqui, meio que, não é para passar o pano, é que tem coisas que você não vai levar o seu irmão para a justiça por causas banais, por coisas tolas. Falou do meu cabelo, pronto, eu vou processar o Flávio. É porque falou que eu tô velha. Apesar que seja crime de etarismo, mas entende? Por coisas banais, você não vai levar o outro para a justiça, que é ridículo isso. É ridículo, né? Mas por coisas graves, violência, não só física, mas também a violência psicológica, tá? É você ficar colocando pessoas para fazer o mal, usando as outras. Olha, a que ponto as pessoas chegaram. Eu gostar de uma pessoa não tem que fazer de mim o perseguidor da outra, não. Entende isso? Olha que ponto as pessoas chegaram de se submeter a esse tipo, sabe? Como se você fosse um lacaiozinho, uma coisinha insignificante. Aí eu te dou uma migalhinha, aí eu te chamo de meu amigo, você tá lá. Foquinha batendo palma. E aí depois você é confrontado com sai daqui, seu rato, seu imundo, porque você discordou. Né? A culpa
é só dele? Não, a culpa é das pessoas que ainda ficam romantizando, e vai ter isso. É o que as pessoas, infelizmente, chamam do efeito manada, o efeito gado, gadolândia. A pessoa não pensa, ela só pensa no que o outro está dizendo. Ela não, quando eu me permiti no canal das outras pessoas para ver o que elas estavam dizendo, peraí, eu tirei a conclusão daqui e tirei a conclusão daqui, formei a minha própria, meu modo de pensar. Só isso, mais nada, né? E por isso eu sou diabo? E por isso agora eu sou um rato? Epa! Né? Complicado, Brasil. O apóstolo Paulo, tá? Também recorreu à lei quando seus direitos foram violados. Então, quando seu direito é violado, você tem que recorrer às leis, meus amados. Calma aí. Ele invocou sua cidadania romana para impedir uma punição ilegal. Está lá em Atos 22, 25. E apelou para César em Atos 25, 11. Isso mostra que buscar proteção nas autoridades não é falta de fé. Então, você não pode espiritualizar tudo. Entende? Além disso, Romanos 13 ensina que as autoridades civis existem para punir quem pratica o mal. Isso significa que recorrer à justiça quando alguém comete crimes como ameaça, injúria, difamação, discriminação, não é incompatível com a fé cristã. Não. A fé cristã não está assinando nada de Jesus, não está ali assinando isso. Entenda, ok? Então, há ainda um texto em Coríntios 6, onde Paulo diz que os irmãos não deveriam levar questões uns contra os outros aos tribunais. Mas é importante observar o contexto. Olha aqui, contexto. Paulo está tratando as disputas entre cristãos da mesma comunidade como questões patrimoniais. Ele não está dizendo que uma vítima deva se calar diante dos crimes, violências ou ameaças. Ele está dizendo isso. Era uma questão que poderia ser resolvida entre ambas as partes sem a necessidade da justiça. É o que hoje as pessoas chamariam de quê? É quando você faz um acordo. Um acordo. Você pode fazer até um acordo extrajudicial, né? Mas é importante que as partes cumpram, que elas tenham responsabilidade, que elas sejam pessoas idôneas, tá? Isso é importante. Muito menos que deve permitir, tá? Perdoar em seu coração e ao mesmo tempo procurar a justiça. Uma coisa não anula a outra. Então, ele não tá querendo dizer, ok? Que perdoar, você tem que perdoar. Eu perdoo, claro. Mas você vai ter que arcar com as consequências. Uma coisa não anula a outra. Ok? O processo, muitas vezes, não vem do desejo de vingança, mas pode nascer da necessidade de proteção, de responsabilização e de impedir que outras pessoas também sejam vítimas. É isso que a gente está querendo dizer para a senhora, dona pastora do Vale. Ok? A pessoa precisa ser responsabilizada, tanto um lado quanto o outro, não sei o que o juiz vai decidir, precisa. Tá? A pessoa se sentiu ameaçada, eu vou na tua casa. Eu vou pegar você na quebrada. Se eu fosse o teu vizinho, isso é uma ameaça. Eu vou na sua igreja, eu vou falar com o seu pastor, eu vou levar minha irmã para quebrar tua cara aí, porque eu não posso bater, porque eu sou homem, etc, etc, etc. É justificável isso? É óbvio que a pessoa está procurando o quê? Se proteger. Aí, eu não vou falar juridicamente, mas eu posso dizer para você, tá? Que é importante. A justiça, ela é muito importante. Então, existe uma manipulação religiosa muito séria aqui, que a Bíblia não está ensinando, certo? Ou seja, aguenta tudo calado, não fala nada, ele é seu irmão em Cristo e a pessoa lá. Se você processar, Deus não vai te perdoar, né? A Bíblia não ensina isso. O perdão é uma atitude espiritual. A responsabilização é uma questão judicial. Na Bíblia, ninguém está acima da correção, senhora. O rei Davi foi confrontado por Natã. Pedro foi repreendido por Paulo. Os líderes são os primeiros a dar exemplo de humildade e arrependimento. São os líderes.
Ele não está cobrando das pessoas que não estão lá se intitulando. Ok? Se eu chegar aqui e me colocar como isso, aquilo, me cobre. Eu não tô me pondo nisso? Então me cobre. Acabou. E eu não posso falar nada. Se eu tô aqui expondo a minha vida 3x4 e tal e coisa, não adianta eu vir com o dedão assim, ó, com o dedão aqui na cara dos outros e falar, não se metam na minha vida. Porque eu abri as porteiras da minha casa. Como que eu não quero que as pessoas falem? Que planeta você tá? Ainda pedindo ajuda aí, mas não sei o quê. Dá o dinheiro e... vai deitar. Quietinho aí. Quando eu lembrar de você, você vem. As pessoas não são cachorro. Até o cachorro é bem tratado. Os daqui de casa são muito bem tratados. Tá? Então, perdoar não significa aceitar abusos e permanecer em silêncio ou impedir que a justiça cumpra o seu papel. O cristão é chamado para amar e defender a verdade, proteger os vulneráveis e não dar cobertura ao mal. Isso é ser cristão. Na cruz do Calvário, Jesus tinha uma missão e ele cumpriu, né? Ele cumpriu. Então, quando ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que ele está fazendo, o que eles estão fazendo, perdão, ele não está isentando as pessoas da responsabilização delas terem feito o que elas fizeram. Ele estava mostrando o quê? Que no seu coração não tinha lugar para ódio, nem para rancor e nem para vingança, porque se ele quisesse vingança, dali mesmo falar assim, ó, manda um raio, frita todo mundo aqui, vai todo mundo virar pururuca. E aí? Ele não fez isso. Mas, presta atenção, esse pedido não significou que todos os que crucificaram foram automaticamente absolvidos. Eles reconheceram quem era Jesus naquele momento? Não, o único que reconheceu foi o ladrão da cruz. Esse, na hora, teve o passaporte dele carimbado para o paraíso. Os outros, não. Mas, mais tarde, muitos envolvidos se arrependeram, creram em Cristo. Está lá em Atos 2, recebendo o verdadeiro perdão de Deus. Outros permaneceram endurecidos e continuaram responsáveis pelos seus atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E Jesus não anula a responsabilidade deles. Não anulou. Estevão, quando foi apedrejado em Atos 7, o Senhor, ele disse, Senhor, não lhe imputes este pecado. Saulo aprovou essa morte, ele estava lá. E Deus não ignorou o que Saulo fez, ao contrário, ele o confrontou no caminho de Damasco. E Saulo ficou 3 dias com a vista completamente escurecida. Ele precisou reconhecer quem era Jesus Cristo. Ele precisou reconhecer tudo que ele havia feito de errado. Então, Saulo precisou se arrepender e houve graça, mas também reconhecimento e culpa. Então, aonde tem o verdadeiro reconhecimento da sua atitude, ali vai ter a graça. A graça de Deus não está no meio de bagaceira. A graça de Deus não está no meio da fuleiragem. A graça de Deus não está no meio de apelidinho, chacota e sei lá mais o que, ameaça. Aí não está a graça de Deus. O perdão jamais impede que uma pessoa responda pelos seus atos. Houve excesso do lado dele, houve excessos do lado dela, a justiça vai trabalhar sobre isso. E também vai dar a ela o direito, tá, de ter proteção, se ela se sente ameaçada. Aí vai ficar comprovado se houve ameaça ou se não houve ameaça, vamos deixar isso pro jurídico, porque eu não tô aqui pra falar nada disso aqui, ok? E aí vai conceder para ela. Então, da mesma forma que Deus é justo, ele é misericordioso, pastora do Vale. Então, juiz, minha amada, ele é um ministro de Deus. Constituído por Deus. É um ser humano? É. Claro que ele é um ser humano. Mas ele foi constituído por Deus, assim como médico. Deus cura. Mas, se a gente não se sente bem, temos que ir ao médico. Não é mesmo? Ele instituiu os médicos, instituiu os professores e deu esse dom para cada um.
Tá? Tá lá em Lucas 12:2. Juiz é o ministro de Deus. Então, minha querida, mais uma vez, eu digo a você, cuidado com essas falas, porque muitos cristãos estão sofrendo terrivelmente na mão de algozes, ok? E isso, a gente é o que mais vê. Às vezes, esse algoz, ele não tá só com o cargo eclesiástico, às vezes esse algoz está dentro de casa. Quando houve a questão da pandemia lá, o que aconteceu? O nível de violência aumentou muito nos lares. Muito. Então, eu conheci uma senhora, para terminar aqui, que o marido dela apagava o cigarro no couro cabeludo dela, pastora do Vale. Sim. E ela dizia o quê? Eu vou perdoar 70 vezes 7, porque ela não entendeu que ela tinha direitos. Ela não entendeu, coitadinha. Entende? Eu não vou falar nada, porque isso vai atrapalhar o ministério do meu marido. Sendo que o primeiro ministério mais importante é o quê? A família. Pastores que às vezes veem mulheres sendo brutalmente, né, humilhadas, tendo problemas de violência doméstica também. E aí? Você vai dizer para a pessoa, vai orar? Só? Ora, busque a justiça, porque há coisas que não dá para passar o pano. Aí nós vimos uma violência em relação a Luciana, certo? Então eu não me pronunciei, tá? Mas nada justifica que eu passaria a mão para uma violência contra uma mulher, isso não. Eu discordo dela numa série de coisas, sabe? Sim, discordo. Coisa minha. Mas a violência vai virar uma escalada, onde tudo pode. Não toqueis no ungido do Senhor. É uma grande violência contra toda a igreja. Por quê? Ali estava falando de quê? Exatamente. Que não é para falar nada, é para ficar quietinho, porque você vai ficar de banquinho. Enquanto isso, a pessoa pintando e bordando, gente. O que é isso? Onde que nós estamos? Tá? Então, em breve, eu espero que você que veio por causa do assunto continue aqui conosco, senão, tudo bem, tá tudo certo. Tá? Nós vamos falar mais profundamente usando 2 livros, tá? Vou mostrar para vocês, né? Eu mostrei alguma coisa aí na comunidade. Lendo Lolita em Teherã. Aqui vai contar várias histórias, tá? É bem interessante e vai falar sobre o abuso, tá? Quando a religião, as pessoas acreditam que vai trazer, não vou dar spoiler não, tá? É uma narrativa corajosa dos encontros intelectuais de 8 mulheres em Teherã, realizada apesar de todas as adversidades, tá? Então, isso aqui é mulheres que vivem no Irã, tá? E nós não estamos aqui para falar mal de religião, não. É como as pessoas podem, elas vão se sentindo cada vez mais empoderadas, cada vez mais, sabe? A escalada vai aumentando e chega num nível, né, que prejudica muitas pessoas. Ok? Então, aqui já não estou tratando mais de Flávio, nem nada, porque tudo que a gente fala aqui parece, é Flávio, é porque tá querendo engajamento, por favor, né? Aqui, ó, nós temos o conto da Aya, tá? O conto da Aya. Também que vai falar uma visão assustadora de uma sociedade radicalmente anulada por uma revolução teocrática no século XXI. O conto da Aya tornou-se um dos romances mais poderosos do nosso tempo, nas palavras da própria Margaret Atwood. Então, ela vai falar de uma república, não é um fato, tá? Aqui, lendo Lolita em Teherã, é um fato que ocorreu, tá? Aqui nós temos o quê? Uma literatura, uma distopia, ok? Então, é uma mistura de ficção científica e uma história moral de significado profundo, tá? Então, a gente vai ver aqui o que essa autora está querendo dizer. Então, mais para frente, vamos falar sobre o conto da Aya. Nós vamos falar sempre lendo Lolita em Teherã, falar desses assuntos pertinentes, né? Porque nada, meus amados, começa pequenininho, sabe? Nada começa tão inocente assim. As coisas, elas vão tomando proporção. As coisas, elas
não se tornam gigantescas de uma hora para outra, elas vão tomando proporção. E aqui, eu vou dar um spoiler, no conto da Aya, assim como lendo Lolita em Teherã, as pessoas acreditavam que aquelas pessoas estavam falando em nome de Deus, que aquelas pessoas estavam querendo varrer o mal da humanidade e tal, e foram dando espaço. Dê poder a uma pessoa e você a conhecerá. Então eu não estou falando mal de nenhuma igreja, eu não estou falando mal de nada, tá ok? A própria conclusão é vocês quem vão tirar a respeito da atitude das pessoas envolvidas, ok? As pessoas não estão escondendo nada, então não há nada sobre a luz do sol que não tenha sido dito. Apenas que eu estou dizendo para vocês, tomem muito cuidado com essa questão do perdão, tá? Perdão, ele tem que ser genuíno. Para com esse negócio de perdão de Taubaté, né? Esse perdão de Taubaté aí não dá não, tá bom? Deixo para vocês aí um forte abraço, que Deus abençoe a vida de todos, tá ok? Se alguém se sentir ofendido, falando nada que a pessoa não tenha dito no vídeo, que não tenha, ok? Nada. Né? Então, vocês tirem as suas conclusões. É muito importante que a gente seja um ser pensante, tá? Vocês não são marionetes. Nem minha, nem de Flávio, nem de Iva, nem de Dona Pastora do Vale, sei lá mais quem. Não é, você tem que pensar, seja beriano, pega a Bíblia, vai ler. Procure saber, procure se informar, procure ter uma ideia clara sobre as pessoas em questão. Não romantiza ninguém, pelo amor de Deus, para depois não falar, eu estou decepcionada, eu estou chocada. Eu não estou chocada com nada porque era tudo muito previsível, tá? Então não façam como nós fizemos, de romantizar nada, sem antes ter, tá? Você quer ajudar? O dinheiro é seu, você faz o que você bem entende, não tem nada a ver com isso, ok? Mais uma vez, eu não tenho nada contra nada, pessoa cada um com seu cada um. É você verificar as coisas para depois não sair chorando amargamente. Depois eu falar que caiu da bicicleta, como falava meu sogro, né? Depois não vai chorar e dizer que caiu da bicicleta, porque aí Inês é morta, né? É isso, meus amados. Presta atenção aos indícios, presta atenção na mensagem que está sendo dita, presta atenção em tudo, observa, analisa. Não fica só com o que eu estou falando, não fica só com o que o fulano, Beltrano, ora, peça discernimento a Deus. É o mais importante. Deus, essa pessoa, ela é de Deus, e tal, e pá. Fulano essas mulheres tudo rata. Deus vai te mostrar, o Espírito Santo gosta que você procure ele, tá? Deus não deixa ninguém enganado. Então, nada fica oculto que não venha a ser mostrado não, viu, queridos? Nada fica em oculto. Quer seja bom, quer seja ruim, tá lá na Bíblia, tá ok? Então, eu espero, honestamente, eu não espero nada, eu não vou esperar nada, eu não vou esperar nada, apenas que a única coisa que a gente tem que esperar, né, é que ninguém melhore, que ninguém se converta, que isso, que aquilo. Eu nem fantasio, não romantizo mais ninguém. A única coisa que a gente tem que esperar é a volta de Cristo. Cuidado com a volta de Cristo. Ele é nosso advogado. Mas quando ele vier, vai ser o justo juiz. Essa é a importância da justiça. Tá ok? Deixo para vocês um forte abraço, para as varoas aquele beijo e para os varões a paz do Senhor.